Seção 2ª. Das atribuições do Poder Legislativo. Artigo 10. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do governador do Estado, ressalvadas as especificadas no artigo 11, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, e especialmente sobre: Inciso 1º. Sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas do Estado. Inciso 2º. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões do Tesouro Estadual. Inciso 3º. Fixação e modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Inciso 4º. Planos e programas estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento. Inciso 5º. Limites do território estadual e bens do domínio do Estado. Inciso 6º. Criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, nos termos do artigo 83. Inciso 7º. Transferência temporária da sede do governo estadual. Inciso 8º. Organização administrativa, judiciária, do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado, da Procuradoria-Geral de Contas, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas dos Municípios, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e dos demais órgãos da administração pública. Inciso 9º. Criação e extinção das secretarias de Estado e dos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional, observado o que estabelece o inciso 18, a linha A, do artigo 37. Inciso 10. Servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional, seu regime jurídico, criação, transformação, provimento e extinção de cargos, empregos e funções públicas, ressalvado o disposto no inciso 18, a linha B, do artigo 37, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade e, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, fixação de sua remuneração ou subsídio. Inciso 11. Aquisição por doação onerosa e alienação de bens do Estado e de suas autarquias. Inciso 12. Matéria de legislação concorrente, nos termos do que dispõe o artigo 24 e seus parágrafos da Constituição da República. Inciso 13. Fixação, mediante lei de sua iniciativa, dos subsídios do governador, do vice-governador do Estado e dos secretários de Estado, observado o que dispõe nos artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2º, 153, inciso 13 e 153, parágrafo 2º, inciso 1º, da Constituição da República. Artigo 11. Compete exclusivamente à Assembleia Legislativa. Inciso 1º. Autorizar o Poder Executivo a contrair empréstimos internos e externos, bem como conceder garantias do Tesouro Estadual em operações de crédito. Inciso 2º. Autorizar o governador e o vice-governador a se ausentarem do Estado ou do país por mais de 15 dias. Inciso 3º. Aprovar a intervenção estadual nos municípios, bem como suspendê-la. Inciso 4º. Sustar os atos normativos do Poder Executivo, ou dos Tribunais de Contas, em desacordo com a lei ou, no primeiro caso, que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Inciso 5º. Mudar, temporariamente, sua sede. Inciso 6º. Fixar os subsídios dos deputados, em razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido, em espécie, para os deputados federais, observado o que dispõe nos artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150,
inciso 2º, 153, inciso 3º, em 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Inciso 7º. Julgar, anualmente, as contas prestadas pelo governador e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Inciso 8º. Fiscalizar e controlar, diretamente, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Inciso 9º. Apreciar convênios ou acordos firmados pelo Estado. Inciso 10. Escolher 4 membros do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios e aprovar, previamente, por voto secreto, após arguição pública, os indicados pelo governador do Estado. Inciso 11. Autorizar referendo e convocar plebiscito, na forma da lei. Inciso 12. Aprovar, previamente, a alienação ou cessão de uso de terras públicas. Inciso 13. Processar e julgar o governador e o vice-governador por crime de responsabilidade e os secretários de Estado por crime da mesma natureza, conexo com aquele. Inciso 14. Proceder à tomada de contas do governador, quando não prestadas dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Inciso 15. Elaborar seu regimento interno e dispor sobre organização, funcionamento, polícia legislativa, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de serviços de sua secretaria, provê-los, conceder aposentadoria aos seus servidores e pensão aos seus dependentes, no caso de morte, e, observados os parâmetros estabelecidos na Constituição da República, na legislação federal pertinente e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, fixar ou alterar sua remuneração ou subsídio. Inciso 16. Sustar o andamento de ação penal proposta contra deputados, por crime ocorrido após a diplomação, nos termos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 12. Inciso 17. Dar posse a governador e a vice-governador. Inciso 18. Conhecer da renúncia do governador e do vice-governador. Inciso 19. Conceder licença ao governador para interromper, por motivo de doença, o exercício de suas funções. Inciso 20. Destituir, por voto da maioria de seus membros, o governador ou vice-governador, após o trânsito em julgado de sentença condenatória, por crime comum com pena privativa de liberdade, ou por crime de responsabilidade. Inciso 21. Apreciar e julgar as contas anuais do Tribunal de Contas do Estado. Inciso 22. Aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a destituição do Procurador-Geral de Justiça. Inciso 23. Solicitar a intervenção federal, quando houver coação ou impedimento do poder. Inciso 24. Suspender, no todo ou em parte, a execução de leis estaduais ou municipais declaradas inconstitucionais por decisão definitiva do Tribunal de Justiça. Inciso 25. Revogado. Inciso 26. Decidir e declarar a perda de mandato de deputados, observado o que dispõe o artigo 14. Inciso 27. Ordenar, por solicitação do Tribunal de Contas do Estado, a sustação de contratos por ele impugnados. Inciso 28. Declarar, por maioria absoluta, o impedimento do governador ou do vice-governador e a consequente vacância do cargo, em caso de doença grave que afete suas faculdades mentais ou sua vontade. Inciso 29. Autorizar, por voto de 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o governador e o vice-governador do Estado e secretários de Estado. Parágrafo 1º. Resolução disporá sobre as matérias constantes dos incisos 6º, 14 e 15 deste artigo,
ressalvada, neste último caso, a fixação ou alteração da remuneração ou subsídio dos servidores, que dependerá de lei específica. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre o processo de fiscalização dos atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta. Parágrafo 3º. A Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa, instituição permanente, compete exercer a representação judicial, o assessoramento no controle externo, a consultoria e o assessoramento técnico-jurídico do Poder Legislativo. Parágrafo 4º. Resolução, de iniciativa da mesa diretora da Assembleia Legislativa, organizará a Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa, observados os princípios e regras pertinentes à Constituição Federal e a esta Constituição, disciplinará sua competência e disporá sobre o ingresso na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, respeitada a situação jurídico-funcional dos integrantes da Consultoria Jurídica Legislativa do Poder Legislativo, que passam a integrar a Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa, na condição de procuradores. Parágrafo 5º. A remuneração dos procuradores da Assembleia Legislativa será por subsídio, conforme parágrafo 3º do artigo 94. Parágrafo 6º. O Procurador-Geral da Assembleia Legislativa será nomeado pelo Presidente da Assembleia Legislativa, em comissão, entre os procuradores estáveis integrantes da carreira. Parágrafo 7º. Nos casos previstos nos incisos 7 e inciso 21, as decisões da Assembleia Legislativa de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo,